todo o poder emana do povo. Olá, bom dia, são 8 horas e 59 minutos e a TV Câmara, canal 96 do Sistema Vivax de televisão por cabo, passa a transmitir ao vivo do plenário da Câmara Municipal de Araçatuba, onde começa agora uma audiência pública para demonstração e avaliação do cumprimento das metas fiscais do município de Araçatuba. Esta audiência pública de finanças foi solicitada pela Prefeitura Municipal de Araçatuba em atendimento ao artigo 9º da Lei Complementar Federal de 4 de maio de 2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal. Ela tem o objetivo de demonstrar e avaliar o cumprimento das metas fiscais do município, neste caso, referente ao segundo quadrimestre deste ano, que inclui os meses de maio até agosto. Essas audiências públicas de finanças são realizadas normalmente em maio, setembro e fevereiro. Hoje, a audiência será conduzida pelo presidente da Câmara Municipal de Araçatuba, vereador Antônio Edivaldo Costa, o Dunga. Audiência Pública de Finanças, 29 de setembro de 2006. Senhoras e senhores, bom dia. Nesta data, está sendo realizada a terceira audiência pública do exercício de 2006, exigida pela Lei Complementar Federal número 101, de 4 de maio de 2000, que estabelece as normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal. A referida lei, conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal, estabelece em seu artigo 9º, parágrafo 4º, o seguinte: até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre, em audiência pública, na comissão referida do parágrafo 1º do artigo 166 da Constituição ou equivalente nas casas legislativas estaduais e municipais. Assim é que nessa oportunidade o prefeito municipal, Dr. Jorge Maluli Neto, com sua assessoria em obediência à legislação, fará uma avaliação do cumprimento das metas fiscais do quadrimestre. Para que possamos seguir uma ordem na demonstração e avaliação das metas por parte do senhor prefeito municipal, estabelecemos o seguinte roteiro: o secretário da Fazenda, José Luiz Rovedilho, fará sua exposição em até 1 hora, se assim se fizer necessário, ou o tempo que lhe convier. Concluída a exposição, os membros do Poder Legislativo, Judiciário, Ministério Público, assim como as demais participantes dessa audiência pública, qualquer segmento que convidado foram, poderão fazer suas perguntas relacionadas ao assunto. Para tanto, o interessado terá de até 2 minutos para formular suas perguntas e o secretário terá até 5 minutos para suas respostas. Nesse momento, passamos a palavra ao secretário da Fazenda Municipal, José Luiz Rovedilho. Bom dia, excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Araçatuba, senhor Antônio Edivaldo Costa, senhores vereadores, autoridades, secretários municipais, senhoras e senhores. É com satisfação que compareço a essa casa
Egrégia Casa de Leis, para, em audiência pública, demonstrar e avaliar o cumprimento das metas fiscais do Poder Executivo Municipal, nos termos do estabelecido no parágrafo 4º do artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Permito-me, desde logo, ressaltar que os valores apresentados nesse relatório referem-se à publicação de dados relativos ao segundo quadrimestre do ano, realizado há 2 dias atrás. Nesta apresentação, reportaremos a análise dos dados contidos nos relatórios previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, quais sejam o relatório resumido da execução orçamentária e o relatório de gestão municipal. Primeiro, nós falaremos sobre a arrecadação do município. No período de maio a agosto do presente ano, ingressaram aos cofres do município R$ 72,6 milhões, dos quais 26,7 como receitas próprias e 45,8 a título de transferências constitucionais e voluntárias. Esses valores significam que 36,88% das receitas disponíveis foram geradas no próprio município e 63,12% por transferências constitucionais e voluntárias. No ano de 2005, a receita acumulada para o mesmo quadrimestre foi de R$ 72,8 milhões, sendo 25,6 de receitas próprias e 47,1 de transferências constitucionais e voluntárias. Comparando as receitas próprias do mesmo quadrimestre, exercício 2005 e 2006, afirmamos que ocorreu um crescimento de 4,47%. Especificamente quanto ao Departamento de Água e Esgoto de Araçatuba, cumpre-nos informar que sua receita para o segundo quadrimestre de 2006 foi de R$ 12,8 milhões e no ano de 2005 a receita do segundo quadrimestre foi de R$ 11,05 milhões. Comparando-se o segundo quadrimestre 2005-2006, podemos afirmar que a receita do Departamento de Água cresceu 16,49%. O segundo tópico é a execução do orçamento. Até o final do presente quadrimestre, atingimos a arrecadação de R$ 152,1 milhões e o Executivo empenhou no presente exercício 166 milhões, dos quais já foram liquidados 142 milhões, restando um valor de 23,2 milhões que não foi liquidado por se tratar, na grande maioria, de projetos em andamento. A gente observa que, mesmo não liquidado, a disponibilidade financeira fechada em 31 de agosto é alguma coisa perto de 23 milhões de reais, portanto suficiente para honrar os compromissos contratados. Especificamente quanto às despesas totais do quadrimestre, estas montaram 73,6 milhões para uma receita de 72,6 milhões. Especificamente quanto ao Departamento de Água e Esgoto de Araçatuba, as despesas do quadrimestre montaram 11,7 milhões para uma receita de 12,8 milhões de reais. Terceiro tópico, as despesas com o pessoal. Com o pessoal ativo e inativo, os gastos do período de setembro a agosto de 2006, portanto um período de um ano, chegaram a 87,8 milhões, representando 41,38% das receitas correntes líquidas, portanto abaixo do limite inclusive prudencial de 51,3%. A título de comparação com o período de setembro de 2004 a agosto de 2005, os gastos com o pessoal foi de 84,79 milhões, consequentemente nós tivemos aí um crescimento na despesa com o pessoal de 3,05 milhões. As despesas com inativos e pensionistas para o mesmo período contentou-se em 3,82% sobre a receita corrente líquida, bem distante dos 12% previstos no limite da Lei de Responsabilidade Fiscal, portanto também dentro do que estabelece a lei. Quanto ao Departamento de Água e Esgoto, para o período de setembro de 2005 a agosto de 2006, os gastos com pessoal ativo e inativo chegaram a 14,16 milhões de reais.
As dívidas. Do montante de 22,9 milhões de restos a pagar de exercícios anteriores, o Poder Executivo resgatou mais de 51%, ou seja, 11,8 milhões de reais, restando o montante ainda a liquidar de 11,1 milhões de reais. Também observamos que está dentro do que estabelece o artigo 30 da Lei de Responsabilidade, que limita em até 13% esse endividamento. Com relação à dívida consolidada líquida, o município deve hoje 209,3 milhões de reais, dentro dos limites estabelecidos no artigo 3º e 4º da Resolução 40 do Senado, que ela estabelece que o máximo de endividamento do município seria 120% da receita corrente líquida. Hoje nós estamos com um endividamento de 98,6%. A gente, apesar dos números significativos, a gente fica contente porque ela era de 113% no quadrimestre anterior. Ela é composta basicamente INSS, por volta de 120 milhões, 60 milhões de precatório e 25 milhões do Tesouro Nacional e alguma coisa de 2,6 milhões com o BIC. Das despesas com educação. De acordo com os mandamentos constitucionais, a Prefeitura deve aplicar no mínimo 25% da receita resultante de impostos e transferências em ações de serviços públicos de educação fundamental, infantil e especial, sendo que no ensino fundamental deve-se aplicar no mínimo 15%. A Prefeitura aplicou no ensino infantil, no segundo trimestre, o percentual de 12,77%, equivalente ao valor de 8,19 milhões de reais. Quanto ao ensino fundamental, que deveria aplicar 15%, foram aplicados 21%, equivalentes ao valor de 13,4%, totalizando 33,77%. Portanto, bem acima dos 25% estabelecidos. Especificamente quanto ao Fundef, que a Prefeitura deve aplicar com profissionais do magistério 60%, foi aplicado no segundo trimestre 84,18%. E as demais despesas, que poderiam aplicar no máximo 40%, foram aplicados 14,96%. Os dados acima demonstram que o município aplicou acima do percentual exigido na legislação. O 6º tópico, nós só vamos fazer uma aplicação na saúde, apesar da saúde existir uma audiência própria, só para comentário. De acordo com o disposto na Emenda Constitucional 29, a Prefeitura deve aplicar no exercício 15% das receitas de impostos e transferências e ações de serviço público de saúde. Pois bem, a Prefeitura aplicou no primeiro semestre, considerando as despesas empenhadas e de recursos próprios nessa atividade, o percentual de 18,06%, equivalentes ao valor de 11,5 milhões de reais. Consequentemente, 3,06% acima do percentual previsto. Se comparamos isso com 2005, em 2005 foram aplicados para o mesmo semestre 16,75%. Então nós tivemos aí um crescimento de 7,82%. Isto posto, entendemos que a administração municipal relativamente ao segundo quadrimestre revela com clareza o compromisso da atual gestão na disciplina fiscal e seriedade da gestão dos recursos públicos, em cumprir as metas fiscais propostas, procurando não abrir mão das atividades e serviços que visam o bem-estar da população e fortalecimento da estrutura financeira do município. E, por fim, comparecer à Câmara, entendemos não ser apenas ter cumprido as obrigações legais, como, sobretudo, contribuindo para a transparência entre os poderes e a comunidade e de condição indispensável para o fortalecimento do regime democrático. A partir desse momento, após as explanações do secretário da Fazenda Pública, os membros dos poderes legislativo, judiciário e do Ministério Público, assim como os demais participantes, terão um prazo de até 2 minutos para formularem suas perguntas. Por outro lado, o secretário terá o prazo de até 5 minutos para se manifestar sobre as perguntas formuladas.
Pedimos aos interessados, os vereadores, que se dirijam até o microfone para fazerem suas perguntas, desde que seja dentro do assunto aqui abordado. Pela ordem, senhor presidente, eu me inscrevo. Senhor presidente, bom dia. Público aqui presente, Juvencio, Zé Luiz, Tadeu, Tim, Léo, Márcio, Rogerinho, enfim, Maca, todos que estão aqui. A pressa é inimigo da perfeição, senhor presidente. Gostaria que Vossa Excelência fizesse como Vossa Excelência fez, juntamente com o Toninho, nas próximas audiências. Nós recebemos o pedido de audiência na terça-feira, tiveram que sair correndo para publicar na quarta. O relatório foi publicado no jornal da quarta e não deu para quase que ler no dia de ontem, pequenininho. E o Zé Luiz tinha um compromisso de mandar antes esse relatório para conosco. Isso foi feito um acordo aqui. Não. Nós tivemos esse acordo. Bom, o que nós pudemos ver, senhor presidente, nesse relatório que ontem ainda deu para a gente pegar um pouquinho no final da tarde e dar uma lida. Comparando 2005 com 2006, nós tivemos uma queda na arrecadação nossa. Apesar da arrecadação própria ter aumentado, nós recebemos no mesmo percentual 72,8 em 2005 para 72,6. O secretário disse que o valor arrecadado, 152 milhões, foi empenhado 166 milhões, ou seja, 14 milhões a mais empenhado. Mas entre o valor liquidado, que deu 142, nós percebemos que existe um saldo de 9 milhões na conta da prefeitura, só que não é um saldo que você tem os recursos que são obrigatórios, não é o disponível total, porque não está aqui bem claro qual que é o disponível. Não. 23 milhões. Valor arrecadado é 152, valor empenhado 162, valor liquidado 142, você tem a liquidar 23. Tudo bem. Então nós temos entre o valor empenhado com o valor liquidado 23 milhões. Certo. Entre liquidado e o empenhado. Positivo. Tá ok? Então eu tenho mais empenho, não quer dizer que eu tenho o físico. Eu tenho o papel, mas o físico, na diferença entre o liquidado, que dá 142, para o arrecadado de 152, sobram 9. Mas nós temos ainda o valor a liquidar de 23 e mais um restos a pagar de 11. Então nós estamos com déficit. A prefeitura hoje nós estamos com déficit. Se nós tivermos hoje que pagar tudo... Na verdade, você já teve do lado do executivo, significa o seguinte: se você tem empenho a liquidar, não significa que ele está realizado, Marcelo. Você tem dos 166 milhões, dos 23 milhões aqui, você tem muito ação governamental que estão... Você pega a construção de uma escola. Uma escola está em processo de execução. Então você estabelece, espera um pouquinho só, a receita, ela já está realizada, ela está concretizada, eu tenho dinheiro. Se a escola, por exemplo, ela está em fase de construção, tem metade da escola para ser construída, então essa metade ela foi empenhada pelo total. Ok, porque você precisa ter o total, que é o Vamos físico, supor não é o que financeiro. era 1 milhão essa escola, 1 milhão você metade liquidou, 500 mil. Os outros 500 mil, eles vão entrar na receita que virão. Ok. E a receita que eu já estabeleci aqui é o que eu já arrecadei. Então, o que a gente afirma, que mesmo existindo essa diferença entre liquidado e a liquidar de 23 milhões, ela é uma coisa natural pelo seguinte, porque trata-se, na grande maioria, de contratos feitos e empenhados pelo seu global. Por exemplo, que é o que a lei estabelece. Então, você tem, por exemplo, um contrato de merenda, que você empenha ele no começo do ano até dezembro. E que, por sinal, está péssima a merenda. Aí já vamos na meta fiscal. Que você empenha pelo total e você vai arrecadar em setembro, outubro, novembro, dezembro para cumprir essa obrigação. E o contrato está empenhado. Ok. Você sabe disso. Mas nós temos 11 de restos a pagar de exercícios anteriores, com mais 23 a liquidar, que é o contrato total, mas nós temos ainda o restante do final do ano. Mas pelas contas aqui não vão fechar, Zé. Fecha. Não fecha, disso, não fecha, não fecha. Então, eu gostaria que na próxima audiência pública, senhor presidente, nós tivéssemos acesso a esses dados um pouco antes, no mínimo uma semana, contratar um instituto, porque nós vimos tudo redondo, praticamente redondo, os valores da dívida consolidada. Tudo redondo. INSS, 120 milhões. Precatório, 60 milhões. Tesouro Nacional, verdade, 25 Marcelo, milhões. BIC Banco.
Só que eu recebi ontem o ofício da saúde. A prefeitura deve 3 milhões. Nós não estamos conseguindo atender a população. Na verdade é o seguinte, quando a gente fala 120 milhões, 60 milhões, é com o intuito de facilitar o entendimento que nós estamos nos referindo à população de um modo geral. Você não fala tecnicamente. Você, por ser uma pessoa estudiosa, que se dedica à análise de dados, é muito importante o que você está fazendo. Mas quando você vai em uma audiência pública, a proposta que você tem é disposição global e genérica de um município. E a gente vem aqui para cumprir a lei e para você expor a todos. Mas nós nunca tivemos fechado, principalmente a você, e você sabe disso, que você tem toda a liberdade para ir lá e eu colocar os 120.622,32 assim, se você quiser. Eu quero sentar então na sua cadeira lá e mexer naquele computadorzinho seu lá um pouco. O computador é a ferramenta de trabalho. Alguém da plateia deseja fazer alguma pergunta? Não havendo mais ninguém, agradecemos a presença de todos os participantes, secretários aqui presentes, do jurídico, Dr. Pandini, Dr. Tadeu, do planejamento, Dr. Juvencio, gestão, e o Rovedilha, da Fazenda. Também a presença aqui do presidente do DAIA, Léo Holland, Márcio, Rogério, enfim, público presente na pessoa do presidente do Corinthians e do Washington também que está aí. Permita saudá-los a todos. Tenham todos um bom dia e um ótimo fim de semana. Todo o poder emana do povo.